Olá, o público que me assiste. Eu me chamo Isabela Fequina, sou estudante de História da UNB. A minha pesquisa se chama Documentos Diversos sobre Vigários, Conventos e Incidentes Ocorridos entre Religiosos do Convento de Santos e Conceição entre 1624 e 1726, e foi realizada sob orientação do professor Jonas Wilson Pegoraro no edital do PROIC 2022-2023. Sabe-se que existem diversos prismas para observar a sociedade que se desenvolveu no período colonial brasileiro. Eu escolhi analisar, a partir da documentação variada derivada de conventos da capitania de São Paulo, interpretações a respeito de questões como desordem, falta de sossego e perturbações, que apareciam com frequência na documentação. A minha metodologia envolveu realizar a transcrição paleográfica de toda a documentação, transcrição essa que foi revisada pela Oficina Permanente de Paleografia, projeto de extensão da UNB de que eu faço parte. E, em seguida, foi construído um banco de dados com todos os sujeitos, locais, datas e tipologias que apareciam ali no documento. Durante a leitura dessa fonte, eu pude me deparar com constantes construções da temática da desordem, a respeito de fugas, violências, perseguições, conflitos, que eram construídos ali em discursos em que sempre padres religiosos, né, se colocavam como pessoas responsáveis por manter a ordem e destinavam sua documentação ao governador César de Menezes. É uma documentação predominantemente do século XVIII, então a partir de 1720, mais ou menos, mas conta com alguns outros anteriores, portanto, eu decidi manter ali todo o título da documentação como sendo o título da minha pesquisa. Bom, para interpretar essa fonte e saber quais as perguntas certas a fazer a ela, eu estudei a bibliografia sobre religião no Brasil colonial como um todo, história social do Brasil colônia, história cultural, antropologia da religião, temáticas de santo ofício, religiosidades populares, catequização, etc. E eu pude traçar alguns objetivos, como, por exemplo, analisar as dinâmicas sociais do espaço da capitania de São Paulo, no início do século XVIII, examinar os conflitos e situações de violência presentes na documentação, contribuir com a historiografia sobre a presença do clero regular na dita capitania, que é uma bibliografia que apresenta ainda muitas lacunas. O clero regular ele tem uma predominância ou em períodos anteriores ao que eu trabalho, ou sobre outras regiões do Brasil. E, principalmente, eu tive como objetivo problematizar os conceitos de ordem e desordem para a sociedade constituída na capitania de São Paulo, e que foi um item essencial nessa pesquisa. Então, eu pude pensar de que forma as perturbações e a desordem, entre aspas, operavam enquanto categorias. Existe ordem na sociedade colonial paulista? Se há, quem a desafia e quem ajuda a mantê-la? Como não acreditar em tudo que os sujeitos remetentes, né, da documentação estão colocando ali naquela correspondência? Como ler o sentido de ordem e desordem na argumentação fragmentária desses sujeitos? Qual o papel do governador geral nisso tudo? Então, dialogando com a bibliografia, eu adotei 3 abordagens a respeito da relação entre religião e ordem no espaço colonial paulista. Religião como mantenedora da ordem colonial, religião como sacralizadora de instituições coloniais e religião como ordenadora da vida. Com isso, eu obtive os seguintes resultados. Eu consegui refletir sobre o uso de desordens, falta de sossego, perturbações, entre aspas, enquanto categorias mobilizadas historicamente, de formas específicas em situações vividas por religiosos da capitania de São Paulo, que eu apresento na pesquisa como os casos do Frei Agostinho de Santa Catarina, Joseph do Nascimento, Carlos da Conceição, Francisco Paz da Purificação, Serafino de Santa Teresa e também do capelão João de Pontes. Eu pude refletir sobre como é construída essa imagem de desordem, os possíveis motivos que levam a essa construção e sobre como existem violências respaldadas e outras repudiadas nesse ambiente colonial. Quais as relações estabelecidas com o escravismo e também sobre a não homogeneidade da categoria religiosos, visto que às vezes eles que protagonizam as situações de desordem. Ainda eu pude entender melhor o funcionamento do padroado, já que a figura central da documentação é o governador. Além disso, eu pude destacar os papéis da religião no espaço colonial da capitania de São Paulo, que eu imagino que seja semelhante em outros espaços do Brasil colonial.
E finalmente eu consegui inferir uma expectativa que existia do que deveria ser a ordem colonial que se manifestava a partir da construção dessas variadas situações de desordem. Eu agradeço a oportunidade de apresentar o meu trabalho. É isso, obrigada.